Pensa na maior empresa do mundo. Pensa na empresa que dominou o comércio e é considerada a empresa mais valiosa da história. Não, a gente não está falando da Apple. Estamos falando da Companhia das Índias Orientais, ou a abreviação em holandês VOC, que vai estar aparecendo o nome aqui na tela. Mas para falar dessa empresa, precisamos entender o porquê ela surgiu. Lá no século XVI, a Holanda havia recuperado sua soberania após ter sido território do Império Espanhol. Mas depois de 80 anos sob o domínio espanhol, a Holanda conseguiu sua independência. Mas claro, nem tudo são flores. Depois de ter conseguido sua independência do Império Espanhol, a Holanda se viu falida, agora sem mais o seu poder financeiro. E com a economia destruída, os holandeses tinham suas economias vindas de serviços marítimos, como atividades igual à pesca, práticas que eles já praticavam há séculos. Mas todas essas atividades tinham uma relação de dependência, principalmente com Portugal, que dominava o comércio na região do Extremo Oriente, indo mais específico lá nas Índias. Que, aliás, Portugal tinha um monopólio dessas especiarias como cravo e canela. E graças à boa relação que os holandeses tinham com Portugal, eles conseguiram participar desse comércio, tanto no transporte quanto na revenda desses produtos, algo que eles eram muito bons fazendo. Porém, lá em 1580, com o surgimento da chamada União Ibérica, que foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português, a Holanda rompeu laços com Portugal, por conta que o Império Espanhol era inimigo dos holandeses. E a Holanda perdendo seu principal parceiro comercial, os holandeses ficaram praticamente sem suas atividades principais. E o jeito foi deixar de ser um mero intermediário no negócio e lançar suas próprias expedições até as Índias, em busca das especiarias e da participação no comércio mundial. A partir daí, muitos empresários holandeses começaram a bancar suas próprias expedições rumo ao Oriente. Entretanto, as coisas não eram tão simples assim. Como já sabemos, existem diversos perigos no mar, e a cada 10 navios que os holandeses mandavam, um não acabava voltando, e apenas 1/3 da tripulação voltavam com vida. Mas depois de muitas expedições mal sucedidas, o governo holandês, junto com os empresários, decidiram unir forças e criar um sistema onde todos ganhavam, e não tinha aquela de um querer derrubar o outro. E foi em 1602 que surgia a maior empresa da história, a VOC, ou na tradução, Companhia das Índias Orientais. Essa empresa surgiu com o intuito de transformar a Holanda na maior comerciante de especiarias da época. A partir daí, os empresários agiram junto com o governo, que em troca ajudariam com a emissão de licenças, autorizações e com frotas armadas para o navio. O que fazia na prática com que as explorações da VOC fossem quase que missões oficiais do governo holandês, ao ponto que os próprios empresários e missionários tivessem autoridade de entrar em guerra, ocupar terras e escravizar outros povos. Coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Só que não por essa empresa, mas pela irmã gêmea dela, a Companhia das Índias Ocidentais. Mas não pense que o financiamento da VOC vinha apenas do governo e dos empresários. Nada disso. Ela vinha de quem quisesse ser sócio dela, pois a Companhia das Índias Orientais foi a primeira empresa a emitir ações do mundo. E essas ações podiam ser compradas por qualquer um que tivesse dinheiro. E tudo isso lá na sede em Amsterdã. E o legal é que essa empresa pagava dividendos periodicamente. E ela foi pioneira a fazer isso. E graças a essa ideia da VOC que surgiu a primeira bolsa de valores do mundo, a Bolsa de Amsterdã. E em conjunto com a bolsa, a VOC foi a primeira empresa a ter capital aberto da história. Para vocês terem ideia desse feito histórico, quando a VOC abriu capital aberto na Bolsa de Valores, ela levantou cerca de 110 milhões de dólares, convertendo em valores atuais. É muita grana, meus ativos. É bem mais que muita empresa por aí que abriu capital agora. E graças a esse sucesso das ações da companhia, a VOC pôde financiar diversas expedições, que em pouco tempo tornaram ela uma das maiores empresas do mundo e referência no comércio de especiarias. O que ajudou muito a VOC a se tornar essa potência foi que nessa mesma época o Império Espanhol estava em guerra com os ingleses, o que abriu espaço para os holandeses no comércio mundial, já que eles aproveitaram as brechas pela ausência dos navios espanhóis nas rotas e nos pontos comerciais. E ainda por cima, os holandeses conseguiram tomar alguns pontos estratégicos e importantes dos seus ex-parceiros comerciais, os portugueses, como a região de Jacarta, lá na Indonésia, em 1611. Pouco tempo depois, houve a expansão para as ilhas anexas,
como a ilha de Java, que tornaria a base da empresa no Oriente. E agora, com uma base fixa no Oriente, a VOC poderia comercializar em lugares mais distantes e até não explorado pelos europeus. E foi nesse momento que a VOC dominou o comércio de prata que vinha do Japão, dos tecidos e sedas que vinham da Índia e da porcelana que vinha da China. E já aproveitando, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para o próximo vídeo. Agora, com o comércio totalmente dominado e a maior parte das rotas no Oriente, a VOC conseguiu se potencializar e se tornar a maior potência empresarial da época. E até hoje é considerada como a maior iniciativa globalizada do planeta, já que nenhuma outra empresa havia conseguido interligar tantos pontos diferentes. E só depois de um tempo, outras empresas haviam conseguido fazer o mesmo. Junto com todo o sucesso da VOC, houve uma euforia nunca vista no recém-criado mercado financeiro da Holanda. Isso porque houve um movimento especulativo intenso na Bolsa de Amsterdã, especificamente pela procura dos investidores por tulipas, flores que eram vistas como um ativo na Holanda. É isso mesmo, você não ouviu errado. Lá na Holanda, as tulipas eram consideradas ativos. Isso porque as tulipas haviam sido trazidas para a Holanda décadas antes. E entrou no gosto do povo por serem flores bonitas e nunca vistas. E por causa disso, os nobres pagavam valores absurdos por terem essas flores em suas casas. Mas por conta das pessoas pagarem valores absurdos por essas flores, os preços delas dispararam e os vendedores começaram a negociar ela através da Bolsa de Valores de Amsterdã. Isso aí até parece piada, mas aconteceu mesmo, galera, é pura verdade. E graças a essa entrada das tulipas na bolsa que aconteceu a primeira bolha especulativa da história. Para vocês terem uma ideia desse período que ficou conhecido como a mania das tulipas, algumas pessoas falam que essas tulipas eram trocadas por imóveis e terras bem localizadas em Amsterdã. Um dos motivos que ajudavam a encarecer as tulipas é que elas só florescem em 2 meses no ano, o que gerava o desejo nas pessoas de comprarem essas flores antes mesmo delas florescerem. E por esse motivo, os financistas da região criaram os contratos futuros, onde os compradores se dispunham a pagar altas quantias por flores que nem existiam. Mas isso aí acabou não dando certo. Essa euforia pelas tulipas acabou se espalhando por todos os ativos de Amsterdã, que também começaram a subir de valor, que acabou gerando uma inflação generalizada. Isso teve um impacto tão grande que até mesmo as ações das empresas negociadas na Bolsa de Amsterdã foram afetadas, atingindo valorizações cada vez maiores durante esse pico de euforia. A VOC também acabou sendo afetada, atingindo sua maior valorização da história, num valor de 78 milhões de florins holandeses, o que convertendo para hoje dá cerca de 7,9 trilhões de dólares, fazendo assim com que a VOC se tornasse a empresa mais valiosa da história. Inclusive maior que as 20 principais empresas da atualidade. Porém, no inverno de 1637, um comprador decidiu não honrar com seu contrato de tulipas. E esse calote começou a levantar suspeitas para os outros investidores. E essa dúvida das pessoas fez com que as tulipas perdessem valor, fazendo com que diversos investidores vendessem simultaneamente as tulipas, o que potencializou ainda mais a queda das flores. E esse movimento gerou uma bola de neve, fazendo com que as outras pessoas que tinham contratos futuros também não honrassem com as suas dívidas, já que as tulipas passaram a valer bem menos que o programado. E essa crise fez com que o governo holandês fizesse uma intervenção, para que a situação não saísse ainda mais do controle. Mas infelizmente isso não prejudicou somente as tulipas, que acabaram sendo extintas da Bolsa de Amsterdã, mas também outros ativos, como as ações da VOC, que perderam muito seu valor. Esse cenário caótico da época abalou muitas finanças da empresa, chegando ao ponto com que a empresa nunca mais alcançasse aquele valor de mercado. Mas isso aí foi de menos. Esse problema da tulipa não foi o único problema que a companhia passou por ser uma empresa de capital aberto. Um certo dia, um dos seus acionistas, o investidor belga chamado Isaac Lemière, resolveu especular as ações da empresa, ao ponto de influenciar diretamente a queda dos valores das ações da VOC, por operar vendida e comprar as ações tempo depois, e conseguir um lucro relativamente bom. O cara foi esperto, né? É verdade. Mas ele não foi que manipulou as ações da companhia. E na época também, como era a primeira bolsa, era muito desorganizado, né? E por conta disso, a Bolsa de Amsterdã decidiu proibir a venda descoberta das ações listadas nela. Uma curiosidade é que em uma das vendas a descoberto,
esse Lemierre chegou a ser um dos maiores acionistas individual da VOC, mas acabou deixando o negócio após ter sido criada nova regra do governo. Ele foi esperto, né? É. Não favorecia ele foi lá e meteu o pé. E ainda por cima, esse mesmo cara financiou outra empresa que no futuro quebraria o negócio da VOC em algumas de suas rotas. Pura ironia do destino, né? Mas mesmo assim, as rotas que a VOC possuía ainda mantiveram a gigantesca empresa em pé e garantiram ainda algumas décadas de poder para ela. E graças a esse poder da VOC, que a Holanda continuava sendo aquela potência marítima, conquistando muitos lugares, como a cidade do Cabo, na África do Sul e por um período muito curto, a Nova Zelândia. E além do mais, o dinheiro produzido pela VOC ajudou a criar a sua irmã gêmea, que a gente falou lá no início do vídeo, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou abreviação para GWC. Que fazia basicamente a mesma coisa que a VOC, só que no Ocidente. Essa empresa ajudou a Holanda a conquistar terras como Caribe, Nova York e até mesmo Pernambuco. Mas essa companhia foi irrelevante comparada à VOC, que no seu auge teve cerca de 150 navios mercantes, 40 navios de combate ou de guerra, 50 mil funcionários e um exército com 10 mil soldados. É muita coisa, né, meus ativos? Mas, infelizmente a empresa acabou quebrando por uma série de coisas, como uma gestão péssima, corrupção por parte do governo holandês e desvio de dinheiro por parte dos funcionários da companhia. Além de sofrer com os juros do mercado europeu e suas dívidas, aí com medo de perder investidores, a VOC decidiu distribuir dividendos sem ao menos ter lucro. Ela meio que mentia se ela tinha lucro ou não, né? É isso aí, é como se uma empresa mentir na sua DRE. E essas mentiras fez com que suas dívidas virassem uma enorme avalanche. E em 1799, a empresa chegou ao fim. Mas claro que também tem outras séries de coisas que levaram à falência da empresa, como as guerras que a Holanda entrou com a França e Inglaterra, e claro, os seus outros concorrentes. E essa é a história do que muitos dizem ser a maior companhia de todos os tempos. Vocês concordam com isso depois de ouvir toda essa história? Comenta aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo o vídeo da história da Bolsa de Valores, que tem tudo a ver com a VOC também. E por hoje é só. Até a próxima. Falou!